Oi, Thalita. Oi, Jô, tudo bem? Tudo, e você? Também. Tudo congelado por aqui. Aí não, né? Aqui ainda não tá nevando, mas hoje a temperatura já tá negativa já. Então vamos aquecer esse inverno aí falando de coisas boas aqui no vídeo de hoje, né? As boas que não foi nenhuma estação que trouxe mesmo, mas foram os filhos. Sim, exatamente. Mudanças que às vezes eles trazem pra gente inevitavelmente. É verdade. Minhas mudanças depois dos meus dois filhos, eu acho que não são nem mudanças, são aprendizados, sabe? São coisas que eles me ensinaram de outra forma ou que eles me ensinam diariamente. A primeira delas é a ter mais fé. Eles me ensinam muito a acreditar naquele cara lá de cima, sabe? Que ele tá aqui olhando pela gente e que vai dar tudo certo, sabe? E aí eu acho que pegando esse gancho assim de ter fé, outra coisa que eu também aprendi muito com eles foi a agradecer ao invés de pedir. Desde sempre nunca ensinou eles a pedir nada, sabe? A gente sempre fez a oração com eles de agradecer mesmo, né? Agradecer pela vida do papai e da mamãe, e assim, aí o Lucas agradece pela vida de todos os amigos, e o que eu acho mais bonito nisso é que quando ele vem e fala assim, obrigado papai do céu pelo lugar do brinquedo, que tipo, que foi o que aconteceu ontem, que foi um lugar que eu levei ele para brincar, e aí ele agradece pelo lugar do brinquedo, ele agradece pelo pinguim que ele viu no aquário, ele agradece, sabe? E isso me toca, assim, lá no fundo, porque eu nunca parei para falar assim, obrigado, meu Deus, por aquele lugar que eu fui, que eu achei muito legal, e isso me toca profundamente, assim. Eu acho que é nisso, assim, as crianças, elas ensinam a gente a ser feliz com um pouco e com o simples, né? Porque para eles é tudo novidade, né? A criança está conhecendo tudo agora. A gente não, a gente já está acostumado. E infelizmente, a gente estar acostumado significa que às vezes a gente fica um pouco assim, anestesiado com tudo que a gente está vendo. E a criança não. Tudo é tão novidade que tudo para ela é demais. E então eu vou fazer o gancho aí com esse negócio de ter fé, tudo, que na verdade quem trouxe mais para mim foi o primeiro filho, né? Eu acho que é mais intenso e mais impactante o primeiro filho, assim. É claro que o segundo depois reforça, mas eu senti que o primeiro filho me fez aproximar de Deus. Não questão de fé e tudo, mas aproximar no sentido, assim, de ver que eu preciso muito de Deus. Tipo, eu não vou dar conta de criar essa criança sozinha, eu não vou dar conta de fazer tudo, sei lá, de proteger, né, o tempo todo. Então, eu vi uma necessidade maior de estar perto de Deus, de falar com Deus, e nesse caso de pedir proteção, pedir para que nada de ruim aconteça, pedir para que nada de ruim aconteça comigo também, para eu não faltar para ele. Então, nesse sentido, assim, sabe, de aproximar de Deus e falar, nossa, como eu preciso de Deus, porque é muita responsabilidade ter um filho na mão, assim, e pro resto da nossa vida, né? Outra coisa, assim, que mudou bastante foi aprender a ser mais tolerante, mais paciente, mais calma, sabe? Eles vieram para me mostrar uma coisa que eu sempre digo, assim, que a pressa, ela é inimiga do aprendizado, sabe? Não é nem da perfeição, ela é inimiga do aprendizado. Então, com eles, eu aprendi que eu preciso ir mais devagar, que eles estão vendo tudo que eu estou fazendo e é dali que eles vão aprender. Aquelas coisas muito corriqueiras do dia a dia que a gente está com pressa e tipo, vai, eu coloco seu casaco, eu ponho seu tênis, não sei o que, e sai correndo porque a gente está com pressa. Mas, cara, eles não estão com pressa, e se você não deixar eles no slow down ali, eles não vão aprender. Você vai estar sempre fazendo por eles, sabe? Então, isso eles vieram para me mostrar mesmo, que eu preciso, tipo, cada vez mais ser mais calma, mais paciente, mais tolerante,
eu tô com pressa, mas ele não tem culpa que eu tô atrasada, entendeu? E ele precisa daquele tempo ali, aquele pouquinho para ele conseguir colocar um sapato sozinho, para ele conseguir, sei lá, sentar na cadeirinha e colocar o cinto. E aí eu acho que o segundo filho te mostra mais isso, porque você precisa que o primeiro seja muito mais independente. E é interessante, porque às vezes o primeiro a gente criou tão assim, mais deixa que eu faço e vamos ali, não sei o quê, que às vezes o segundo deslancha, porque às vezes você tá ali tentando resolver o pepino do primeiro, na hora que você olha o segundo já tá lá, tá pequenininho, exatamente, já tá sozinho, né? Então, acontece disso aqui também. Outro ponto que eu marquei aqui, que por conta dos filhos eu senti mudar em mim, é a questão de ter empatia com outras mulheres, com outras pessoas no geral, assim mesmo. Porque eu acho que, não que eu era uma pessoa má, ruim, intolerante, mas eu acho que depois de ter filhos eu enxergo a mulher de um outro jeito. Eu tenho muito mais respeito, eu tento entender muito mais, assim, um mau humor, uma cara feia, e eu acho que os filhos me trouxeram isso, de entender que a mãe, ela tá às vezes num dia, assim, que ela não dormiu direito, ou que o filho não obedeceu, ou que deu birra. Então, eu acho que eu me tornei uma pessoa mais empática depois dos meus filhos. Antes de ser mãe, a gente não tem noção da loucura que é, do que aquela mãe tá passando. Às vezes, assim, coisas que você nunca vai nem imaginar, sabe? Ou às vezes coisas que para você é muito simples, para ela não é. E nem só em relação à mãe, assim, em relação ao ser humano no geral, né? E o que mais mudou ou trouxe para você? Eu acho que isso só vem mesmo depois que a gente tem filhos, é que se a nossa família estiver unida, a gente consegue fazer qualquer coisa. Se a gente tiver aquela base forte, sempre juntos, o desafio que você tiver pela frente, você vai encarar de uma maneira diferente, você vai ser mais forte, e você sabe que em casa você tem um suporte. Uma frase que meu pai sempre falava quando a gente era pequena, assim, ó, família unida nunca será vencida. Outro ponto, vai mudar um pouco, assim, a gente tá muito de sentimentos, emoções, eu vou falar um pouco de comida. Eu acho um pouco, assim, eu sempre fui muito preocupada, assim, com saúde, alimentação, mas eu acho que meus filhos me trouxeram mais a preocupação, assim, por exemplo, de orgânicos, eu olhando mais por comida mais natural, comida mais saudável, e não só isso, mas, assim, a variedade, porque eu acho que antes de ter filho, eu não ficava preocupada, tipo assim, ai, será que eu comi frutas essa semana? Será que eu comi pelo menos 2, 3 tipos de frutas diferentes? Eu não tava nem aí, eu tava lá de boa, trabalhando e vivendo a vida. E os filhos não, por conta, eu acho que da introdução alimentar, e a gente começa a prestar mais atenção no que a gente come também, não só eles. Mas isso é claro, a gente pensa muito mais neles às vezes, mas também começa a falar assim, nossa, mas olha só, eu cortei a banana toda para ele, a maçã, e eu não comi nenhuma fruta hoje. E aí a gente começa a pensar na gente também e na nossa alimentação também. Então, isso com certeza eles trouxeram para mim e mudaram alguns hábitos meus com relação à fruta e tal. O cuidado com a saúde, eles também trouxeram isso para mim, uma preocupação maior com a saúde, com o medo de faltar tão cedo para eles, sabe? Então, eles me trouxeram essa vontade de me cuidar mais, de fazer todos os meus exames de rotina sempre certinho, de me exercitar. Isso eles trouxeram bastante para mim. Porque a gente não tá bem, como que a gente vai cuidar deles, né? Exatamente. O meu último ponto aqui é a questão da preocupação com o que a gente tá vendo, por exemplo, assim, a gente gosta muito de filme, seriado e tudo, mas com criança, assim, eu acho que eu fiquei mais preocupada, mesmo que eles não estejam olhando para a televisão, às vezes eles estão ouvindo e eles prestam bastante atenção no que ouvem. E o Gabriel já tá na fase, tipo, de repetir frases de filme já, se ele sabe, então tem que tomar muito cuidado. Então, a gente pensa bem, assim, o que a gente vai assistir perto deles, tipo de música que a gente ouve perto deles, apesar da gente não ouvir nenhum tipo de música constrangedora e que eu não ouviria perto deles, mas às vezes o rádio tá ligado e toca de tudo,
E eu senti mais isso quando a gente vai pro Brasil, né? Nossa, assim, às vezes para no sinaleiro e tem um boteco na esquina tocando uma música muito alta e com umas letras que eu falo, socorro, dava vontade de ir lá no Gabriel e tampar o ouvido dele, sabe? E isso, com certeza, talvez antes dos filhos eu nem ia perceber que estava tocando alguma música, sabe? Uhum. Parece que as anteninhas estão todas assim, eu tento cercá-los assim de alguma forma, e com certeza isso foram eles que, né, a vinda deles que mudou isso em mim. Nossa, eu também tenho a mesma preocupação que você. Eu nem tinha isso como tópico aqui, mas a minha preocupação em relação a isso é muito grande. Então, pessoal, essas são algumas coisas que a gente resolveu pontuar, assim, para mostrar o que teve de mudanças ou o que teve de acréscimo na nossa vida. Com certeza a gente poderia falar por muito mais tempo, mas a gente queria saber também o que os filhos trouxeram para vocês, alguma mudança positiva. Deixa aqui nos comentários. Todo dia a gente aprende muito com eles, né? E até para lembrar que esse vídeo é um ganchinho do vídeo da semana passada, que a Thalita falou um pouquinho sobre princípios e propósitos, que é um vídeo muito bacana. A gente vai deixar o link aqui para vocês acessarem. É isso aí. Nos sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, que a gente tá postando coisa direto por lá. E se inscrevam no nosso canal também. Não é possível que vocês não são inscritos ainda. Que absurdo. Até o próximo vídeo. Tchau.